Rapaziada, Bitcoin vem derretendo, as altcoins derretendo ainda mais. Bora dar uma olhadinha nos gráficos, ver se é momento de compra, se é momento de aguardar. Vem comigo no vídeo. Família, faltam literalmente 2 dias ou 3, né? Porque pode mudar de acordo com os blocos para chegar o halving. Tracei aqui no gráfico novamente, porque eu já fiz isso na última análise, os meses, né, dos últimos halvings que a gente teve. Esse aqui é o gráfico mensal e igual mostrei no último vídeo, né, eu não vou nem me estender tanto nessa análise aqui porque eu já fiz no último vídeo. Mas quando a gente para analisar todos os últimos halvings, a gente teve uma queda. Eu mostrei isso no último vídeo e a gente consegue ver. Primeiro halving, a gente chegou a bater aqui 15 dólares, tivemos uma queda para aproximadamente 9, o que dá 40% de queda. Vamos lá para o próximo halving, a gente consegue ver basicamente que a gente tinha atingido 700 dólares, tivemos ali uma queda, a gente teve mais ou menos 35, quase 38% de queda. O último halving a gente consegue ver que a gente teve aquele famoso crash, né, mas foi por conta de um cisne negro, mas se a gente desconsiderar o cisne negro do mercado, a gente pega o topo aqui, até esse fundo aqui foram 50% de queda. Halving atual, família, a gente não caiu nem metade de todos os outros ciclos. Se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente acabou de atingir, né, na semana anterior, mês anterior, 73 mil dólares, e estamos tendo uma queda aqui de aproximadamente 17%, o que é muito menor do que nos outros halvings, tá? Então é normal a gente ter uma queda pré-halving, e digo mais, quando a gente, vou até fazer o seguinte aqui com vocês, vou tirar do gráfico mensal, e vou colocar no gráfico semanal pra gente ver o que acontece logo em sequência, tá? A gente consegue ver que depois dessa queda e depois do halving, a gente já não explode logo em seguida, tá? A gente fica várias semanas em lateralidade. Olha só o que aconteceu. Teve o halving, a gente ficou praticamente alguns meses aqui. Isso aqui é o gráfico semanal, tá? Então cada barrinha são semanas. Aqui foram várias semanas consecutivas de lateralidade aqui antes de realmente explodir a boca do balão. Próximo halving a gente consegue enxergar exatamente o mesmo. A gente teve o halving, ficamos várias semanas consecutivas lateral para daí começar o bull run verdadeiro, né? Alta infinita, onde as altcoins explodem e tudo mais. O último halving, exatamente a mesma coisa. Se a gente desconsiderar essa queda aqui do crash, a gente consegue ver que ele tinha batido um topo, caído os 50, 40% que eu mostrei ali para vocês, e depois do halving, muita lateralidade, tá? Então, o que tende a acontecer nesse próximo período pós-halving não é ele explodir já. Pelo menos olhando os últimos 3 halvings, o normal seria ele ficar algumas semanas ou até mesmo meses de lateralidade depois do halving ou durante o halving, tá? Pode ser que a gente veja, assim, o gráfico do Bitcoin como o próprio mercado de criptomoedas como um todo dando uma amornada pós-halving, até porque toda essa alta que a gente tem, muitas vezes, é nada mais, nada menos do que precificação do próprio halving em si. A gente teve algo acontecendo nesse ciclo que foi a gente bater o topo histórico antes mesmo do halving chegar, coisa que nunca tinha acontecido. Então, o correto mesmo seria a gente cair mais do que nos ciclos anteriores, visto que a gente subiu mais do que nos ciclos anteriores. Porém, o próprio BTC como um todo, a gente consegue ver que teve uma queda menor do que nos outros halvings, tá? Então o Bitcoin está completamente saudável, não tem nada de errado com o gráfico do Bitcoin. Galera tá vendendo muito susto por aí, e é óbvio que se em algum momento nós aqui percebermos que o negócio perdeu a tendência, começou a virar bear market de novo, a gente vai falar. Mas igual eu já mostrei algumas vezes aqui, tivemos basicamente 7 meses consecutivos de alta no Bitcoin, coisa que também não tinha acontecido anteriormente. 7 meses verdes para o primeiro vermelho, completamente saudável. Agora, mudando um pouco o foco, as altcoins estão sofrendo. Quando a gente para analisar, é próprio Ethereum e outras altcoins, várias delas estão em regiões de fundo do bear market literal mesmo. Então, assim, você pode encarar isso daí de duas formas. Ficar de fora das altcoins, tentando preservar seu capital, ficar em Bitcoin, ou enxergar como oportunidade. Na minha opinião, e é nada mais do que a minha opinião, eu posso estar errado, tá? É oportunidade. Quando a gente para analisar, várias altcoins estão literalmente na mesma região
que a gente gostaria de comprar. E quando acontece, a galera se borra nas calças. Posso dar vários exemplos aqui. Tem altcoins que não perderam ainda a estrutura. O próprio Ethereum tá caindo, não tá tão legal, mas ainda continua na estrutura de alta dele. Se você para analisar o gráfico mensal do Ethereum, ele tá numa puta região de suporte, onde foi topo aqui atrás, região de topo aqui, e depois dele ter estourado a boca do balão, primeiro mês vermelho também. Então o mensal do Ethereum está completamente normal. A gente consegue ver que a região de fundo do bear market foi aqui embaixo. Agora a gente tem outros cases, como por exemplo, o próprio Matic, que tá feio. Não tem como negar isso. Porém é aquilo que eu falei. Como você vai encarar isso é algo muito pessoal. Tem gente que vai preferir ficar de fora do mercado, tem gente que vai fazer o famoso DCA, né, ir comprando aos poucos. Eu não tenho mais Matic em carteira, porém se eu tivesse, na minha opinião, essa região que ela tá vindo buscar agora é uma região de começar a comprar. Tá? Pelo menos visando o longo prazo em si. Perceba que ela tá voltando a regiões de fundo. A gente consegue enxergar uma própria AVAX também, que a galera gosta bastante aí, tentando vir perder o fundo anterior. Como ela fez aqui, um fundo, agora ela tá na mesma região. Cara, isso daqui, na minha opinião, é uma entrada de compra. Porém, para quando você vai comprar isso daí? E essa é a maior dúvida que a gente faz quando a gente fala, né, de oportunidade de compra. A gente está falando literalmente de compra para longo prazo. Se o seu foco é comprar isso daqui para vender daqui um ano e meio, cara, aí faz sentido. Agora, se o seu foco é comprar isso aqui para semana que vem, mês que vem, pode ser que semana que vem ou mês que vem, isso aqui esteja mais barato ainda. E quando você comprar nesse momento, você tem que estar ciente disso. Foi exatamente essa estratégia que eu utilizei para conseguir fazer um preço médio de link a 5,50, 6 dólares. Eu tenho a carteira pública aqui no canal e eu demonstrei os dias exatos que eu fiz as compras aqui várias vezes para os membros do YouTube. E cara, a gente fez compras em link nessa precificação, mas quando eu fui comprar naquele momento, não tem como eu falar que eu não estava no cagaço. Cara, eu comprava mais ou menos a 5,50, ela chegou a cair para 5 dólares redondo, depois subia de volta para 9. Voltava para 5 e pouco, comprava novamente, voltava para 9. Voltou aqui, ó, chegou a bater 4,79. Não consegui comprar 4,79. Comprei a 5 e pouco, voltava para 9. Voltava para 5 e pouco. Olha o tanto de tempo que ela ficou nesse lenga-lenga. E foi aqui que eu fui comprando. Por isso que eu consegui ter esse preço médio. Depois que ela estourou, todo mundo quis ter link. Porém, quem teve a coragem de comprar nesse momento foram as pessoas que tiveram o mesmo preço médio que eu. Só que agora é fácil. Olhando o gráfico do passado, aqui você olhar, a link ficou lateralizando. No momento aqui da turbulência, eu vou até apagar aqui para vocês terem uma noção. A gente tá falando nada mais, nada menos do que você brigar contra você mesmo, psicologicamente falando, tá, família? Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, você tá no maior cagaço do mundo. Você veio de praticamente 10, 12 meses consecutivos de queda, e quando você vê isso acontecendo, cara, você tá com medo de comprar. Mas mesmo assim, se você compra com medo mesmo, o que que acontece? Ela fica todo aquele... Olha isso aqui. Isso aqui era cara de cair mais uma pernada. E nesse momento a gente tava lá comprando semanal, mensalmente, semanalmente, mensalmente, com medo mesmo. A gente tava aportando, continuava aportando, porque o ativo tava nos indicando sinais de fundo. Então a gente fazendo esse DCA nessa época aqui, o que aconteceu depois de meses? Depois de meses a gente começou a colher isso aqui. Aconteceu que o ativo começou a explodir. Porém, nessa época aqui, não era todo mundo que estava fazendo esse DCA. Tinha muita gente também dolarizada. Esse pessoal que estava dolarizado, eles conseguiram ter esse mesmo preço médio que eu? Eu acho que não. Eu acho que eles demoraram muito para entrar no mercado e depois que o mercado começou a dar muitos indícios de alta, eles acabaram entrando, ao invés de acumular nessa região de fundo aqui. O que que acontece? Na hora que ela sai para explodir, ela não avisa que ela vai explodir. Perceba que ela começa a explodir do nada. Nesse momento aqui, eu já estava fazendo 3 vezes praticamente, porque ela chegou a bater 17 dólares. Deixa eu apagar tudo isso daqui, ó. Ela chegou a fazer 17 dólares. E o que acontece? A galera que não comprou aqui atrás quer entrar nesse momento. O que na minha visão não é o racional. O racional, quando você faz o investimento, é tentar aportar nos momentos que ele está mais barato. Esse é o racional quando a gente fala de investimento. E a gente foi acumulando nesse momento. A hora que ela fez isso daqui, cara, a gente estava lucrando já 2, 3 vezes. Depois, quando ela bateu aqui, já estava quase 4 vezes. Mas olha o tanto de tempo que a gente teve
ter paciência, teve que comprar com medo, principalmente nessa época de mercado que o Bitcoin como um todo tava derretendo. Eu tô enxergando muito o mesmo sentimento dessa época, só que nesse momento pro pessoal que está entrando agora. Eu sei que tem gente que entrou agora que comprou Link, por exemplo, nesse momento. Porém, cara, você tem que estar ciente de quando você compra uma altcoin, ela oscila mais do que o Bitcoin. Então, qualquer oscilação para baixo, se você gosta do ativo, você acha um bom ativo para longo prazo, é compra, visando o longo prazo. Agora, tentar tradear, vender aqui para comprar aqui abaixo, eu não gosto muito desse tipo de estratégia, tá? Eu não acho legal. Você tem duas opções aqui agora, enxergar como oportunidade de comprar ou se dolarizar porque você tá com realmente medo de cair mais. E pode ser que eu usando a minha estratégia de acumular nesse exato momento, o mercado caia mais e eu veja esse patrimônio derretendo. Porém, eu não preciso desse patrimônio para amanhã. Pode ser que ele caia mais, fique um tempo aqui abaixo para depois subir. Mesmo assim, lá na frente, no longo prazo, que é para quando eu tô comprando, eu vou estar lucrando com isso. Então, o objetivo do seu investimento é para quando? A galera tá falando, não compre altcoin agora, pode ser que derreta mais. Pode mesmo. Quando você investe em renda variável, ela pode variar para baixo. Você tá enxergando isso daí como? Essa é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo, cara. Não você ficar questionando em outros vídeos ou vendo estratégia de outras pessoas para saber o que você vai fazer. Se o seu foco for longo prazo, qualquer desconto é oportunidade de compra. Pelo menos é assim que eu enxergo o mercado de criptomoedas. Eu não tô aqui para amanhã. Eu tô aqui para daqui anos, meses. Aí sim faz sentido você estar aportando nesse momento. Se você tá aqui para daqui 1 mês, 2 meses, cara, não sei se é o seu momento de compra, tá? E não sei nem se você vai ter esse momento de compra, porque daí você tá querendo fazer um trade e o mercado ele está aqui para o longo prazo, beleza? A gente consegue enxergar muita oportunidade para quem tem o foco pro longo prazo. SNX voltou em locais de fundo de bear market. Olha isso aqui. Isso aqui é a zona de consolidação de bear market. Ela realmente engatou uma alta, fez um pivô de alta nesse suporte importante e voltou de novo para essa zona de acumulação. Pode ser que você compre SNX aqui e ela venha aqui abaixo. Você tem estômago para isso? Porque se você tiver e depois, daqui, sei lá, 6, 7 meses, o mercado voltar a subir, mesmo que você comprou nesse momento aqui, foi uma ótima compra, tá? Assim como, vamos lá, mais uma vez, ó. Vou excluir essa queda que a gente teve agora. Você que tá aí assistindo isso daqui agora, você acha que o pessoal que comprou SNX aqui, nesse momento aqui, foi uma compra ruim? Provavelmente não, né? Quando o mercado tinha subido. Mas teve gente que comprou aqui embaixo. Teve gente que comprou aqui. Teve gente que comprou aqui. Só que você precisa necessariamente comprar exatamente esse cu da mosca, que é quase impossível de fazer. Não, cara, você comprando um pouquinho acima, antes dela realmente derreter até 1,38, você comprando a 2, que foi o que aconteceu também no momento de bear market, cara, na hora que ela bateu, por exemplo, 5, você já tava quase 3 vezes. Mesmo não acertando exatamente esse cu da mosca, que é o que a gente tá tentando fazer novamente agora. Novamente estamos tentando comprar SNX na nossa visão barata, mas pode ser que ela caia mais e ela faça exatamente igual ela fez aqui, aqui, aqui. Olha só, mais um X aqui. E eu tô comprando, por exemplo, nesse momento. Olha lá, comprei nesse momento. Mas depois, se ela faz esse estouro de tampa, fez muita diferença os 2,70 e o 1,90? Cara, 1,90 é mais barato. Mas eu prefiro já estar me expondo nesse momento do que esperar para isso acontecer e no final das contas eu não comprar nem nesse momento aqui e o mercado começar a explodir daqui a um ano, por exemplo. Então assim, família, quando a gente olha realmente o cenário, começou a ficar mais feio. Não tem como negar isso. Eu também não sou um cara que tá bullish em todo momento. Porém, mesmo o cenário estando mais feio, a gente consegue ainda enxergar o mercado cripto continuar a crescer, mercado cripto continuar suas atualizações e, em algum momento, esse cenário mais feio começar a ficar mais bonito. A inflação do ano passado, que todo mundo tava se cagando, era muito maior do que nesse momento. E nesse momento, a galera tá se cagando mais, parece, do que no ano passado. Não tô falando do ano retrasado, que foi onde a gente bateu 16 mil dólares no Bitcoin. Mas ano passado, quando a inflação nos Estados Unidos estava 7%, parece que a galera não tava se cagando tanto quanto a inflação tá agora 3%. Eu sei que o conflito pode fazer com que a inflação suba mais. Mas mesmo assim, a inflação dos Estados Unidos hoje,
que é um dos cases, uma das coisas mais faladas aí no mercado, que é o motivo dele tá caindo, tal, a taxa de juros vai continuar no alto e tal, ok. Só que no ano passado tava 7% e tava começando ainda essa questão de subir taxa de juros. Agora a gente já tá com a taxa de juros lá em cima, a gente tende a diminuir a taxa de juros, mesmo que seja pouca diminuição de taxa de juros ainda nesse ano, e a galera parece que tá se cagando mais. Então assim, família, eu encaro isso como oportunidade, igual eu falei, na minha opinião, se eu comprar SNX, se eu comprar vários ativos que estão dando oportunidade pra mim, nesse momento, e eu ver eles caírem mais, caguei, cara, porque eu estou aqui para o longo prazo. Então, a minha pergunta é, pra você, você aguenta ver um ativo que você comprou 2,80 cair, por exemplo, para 1,80 para só depois ele começar a subir? Se você aguenta, é a mesma visão que a minha. É a visão de continuar comprando, acumulando, fazendo DCA. E eu quero mostrar um exercício prático aqui com você. Se você ir nesse exato momento no Google e escrever assim, ó, DCA versus Buy the Dip. O que seria o Buy the Dip? Depois você vem aqui em imagens. Então, continuando. O DCA, ele nada mais é do que você ir comprando aos poucos. Caiu, comprou, que é o que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo aqui. Pô, caiu, comprou. Caiu mais um pouquinho, comprou mais um pouquinho. Agora, o Buy the Dip é o cara que tenta acertar literalmente o fundo. O cara que quer, lá no caso da SNX, que foi o exemplo que eu dei, comprar a 1,78. Esse é o cara Buy the Dip. O DCA é, pô, começou a cair, igual tá acontecendo agora, compra um pouquinho. Caiu mais, compro mais um pouquinho. Lateralizou, compro mais um pouquinho. E você vai comprando e comprando e comprando, igual foi o caso dessa toda a região de bear market que a gente acabou vivenciando. Esse é o cara do DCA, essa estratégia que eu utilizo. Comparado com o Buy the Dip, olha só, DCA está em preto, Buy the Dip está em azul. Olha só que doideira. O cara do Buy the Dip, ele foi comprando em momentos que ele achou que era fundo, por exemplo, aqui teve alguns momentos que ele comprou o fundo. Ele realmente conseguiu comprar o fundo em alguns momentos. Porém, o longo prazo nos mostra que quando o cara vai comprando pouquinho, DCA acaba ganhando do cara que quer acertar o fundo. Olha isso daqui. O DCA em preto. Olha só o DCA. Olha só o DCA em preto, família. Mesmo que a gente tente acertar o fundo, várias vezes a gente não vai acertar. Perceba que o Buy the Dip comprou o fundo, olha só, comprou o cu da mosca. E mesmo assim, nessa compra aqui que eu tô com o mouse, ele não conseguiu fazer com que o lucro dele seja maior do que o famoso DCA. DCA, para quem não conhece esse termo, é Dollar Cross Average, ou seja, você vai comprando aos poucos. Caiu, comprou, caiu mais um pouquinho, comprou mais um pouquinho, caiu mais um pouquinho, comprou mais um pouquinho, e você vai fazendo um preço médio. Esse preço médio ele vai caindo. Sabe quem faz isso? O próprio Michael Saylor, um dos maiores aí do ambiente de criptomoedas, que tem a empresa dele lá que tem trilhões, sei lá quantos bilhões de dólares em Bitcoin, e ele vai comprando. Ele comprou topo, ele comprou fundo, ele comprou topo, ele comprou fundo, porém no bear market ele foi comprando o bear market inteiro, fez o preço médio dele cair e agora ele tá com lucro violento. Então assim, é a estratégia que os grandes utilizam, é a estratégia que eu prefiro utilizar. Eu não quero acertar o cu da mosca aqui nesse canal, então eu vou continuar comprando quando eu ver que é oportunidade. Cara, o mercado começou a dar sinais de literalmente bear market, aí eu saio do mercado. Aqui é ficar de fora para esperar isso de novo acontecer. Isso aqui é fora, mas a gente tá nisso daqui? Na minha visão, não. Pode ser que a gente comece a entrar nisso daqui e faça algo parecido com isso aqui, ó. Pode ser, só o tempo vai nos dizer. Por enquanto, eu não enxergo dessa maneira. Então, por enquanto, eu vou continuar comprando. Por enquanto, eu vou continuar comprando, visando oportunidades de manter o DCA, compra constante, até que eu veja que isso daqui virou bear market de novo, aí eu não vou ter problema nenhum de vir aqui dar minha cara a tapa e falar, cara, mudei de opinião, vou ficar de fora e esperar o mercado mostrar que tá dando um novo fundo. Mas pra mim, isso não está acontecendo nesse momento. Igual eu falei ali anteriormente, eu enxergo a inflação dos Estados Unidos, que é uma das coisas que empaca o mercado de subir, ano abaixo do ano anterior. Beleza, ela deu uma altinha, mas cara, tá muito abaixo do ano anterior. Tá muito abaixo. Caiu de 7% para 2%, 3%. Tá baixo. Eu enxergo questão de taxa de juros em algum momento, ainda nesse ano, ou no ano que vem, foda-se, começar a cair, o que pode voltar a fazer a galera imprimir dinheiro e a gente ter mais alta. Então, pra mim, o que pode puxar para um bear market mais prolongado pode ser realmente, talvez, um conflito no Oriente Médio. Mas aí eu não sei se você já parou pra analisar. Todas as vezes que a gente teve algum tipo de conflito, seja o conflito, o primeiro conflito, não posso falar a palavra, vocês me entendem, mas o primeiro conflito, o segundo conflito,
todas as vezes o mercado subiu. Por quê? Porque eles precisam imprimir dinheiro e tal, faz com que o mercado suba. Eu vou até puxar esse gráfico aqui pra vocês, peraí. Olha só do que eu tava falando. Todas as vezes que a gente teve um conflito lá no Vietnã, olha lá, o conflito ele durou durante a faixa cinza inteira. Olha o que aconteceu com o mercado. E mesmo assim continua subindo. No Golfo, faixa cinza inteira. Olha o que aconteceu depois. Afeganistão, faixa cinza inteira. Tudo bem que aqui a gente teve um crash, mas depois já volta a subir, pra depois cair mais, ok? Mas aqui também teve a questão das bolhas.com, tá? Os anos 2000. Olha só, aqui no Iraque, faixa cinza inteira começa a subir. Olha só, faixa cinza começa a subir. Então, assim, a tendência do pós-conflito é que o negócio exploda. Por quê? Porque imprime dinheiro. E é óbvio, tá, família? É muito óbvio que eu não quero que isso aconteça. Pelo amor de Deus. Eu quero que eles se resolvam logo lá. Isso daí é um caos pra humanidade. Que eles se resolvam logo. Eu oro por isso, literalmente, porque não faz sentido algum a gente não conseguir se resolver na conversa. Acho um absurdo isso acontecer em pleno século XXI. Mas, graficamente falando, até nesse pior cenário, que não tá descartável, infelizmente, o mercado sobe. Então, assim, família, eu não enxergo, pelo menos no momento atual, um bear market profundo começar, tá? Eu enxergo oportunidades de compra, eu enxergo o Bitcoin fazendo quedas que ele fez nos últimos halvings também, ou até menor, porque foi o que eu mostrei aqui pra vocês. Então, na minha opinião, ainda é como oportunidade de continuar fazendo DCA, continuar fazendo aportes para o longo prazo. Pô, sou o cara mais de curto prazo. Eu não brincaria com o mercado agora. Se você quer fazer trade, eu não faria trade agora. Minha opinião é comprar para longo prazo nesses momentos. E diz uma frase aí, Warren Buffett, um dos principais investidores de todo o mercado, ele diz a seguinte frase: compre ao som do canhão e venda ao som do violino. Esse momento é o quê? É o som do desespero, é o som do medo. A galera tá toda se borrando nas calças. É aí que eu gosto de comprar. Agora, quando tá tudo muito bem, quando tá tudo muito, ai meu Deus, agora não tem mais nenhum tipo de conflito existindo, agora a inflação tá nas nuvens, tá ok, tá tudo bonito, a inflação lá embaixo, a taxa de juros também já tá caindo quase tudo. Esse momento eu quero tá vendendo. Nesse momento aí, quando tiver tudo, o cenário tiver 100% ok, eu vou tá saindo do mercado, porque é nesse momento sim que acontece um crash do nada. Então são nesses momentos que o violino tá tocando que você tem que pensar em sair. No crash, na minha opinião, é oportunidade de compra. Beleza? Espero que eu tenha passado minha visão um pouco do como eu tô enxergando esse cenário como um todo. Espero que tenha passado um pouco de calma para você, caso o seu foco seja o longo prazo. Mais uma vez trazendo uma análise mais focanda no longo prazo em si. Para trade eu não vou fazer trade nesses próximos dias. Acho que realmente tá um pouco perigoso tradar nesses próximos dias. Porém, para longo prazo eu enxergo como oportunidade. Beleza? Tamo junto aí, deixa esse like, valeu, comenta aí o que você tá fazendo, eu quero saber também. E saiba de uma coisa, tá? Não existe certo ou errado. Eu tô vendo, rapaziada, uma galera criticando muito forte, um outro amigo nosso aí que é produtor de conteúdo, e eu vou me expor referente a isso, porque ele tomou uma decisão. E tipo assim, ninguém é melhor do que ninguém nessa vida, tá ligado? E ele fez o que ele quis com o dinheiro dele. Porra! Se ele não pode fazer o que ele quer com o dinheiro dele, tá ligado? Tipo assim, cada um faz o que deseja. O investimento é próprio. Se você não concorda, ok. Vê o que ele fez, fala, não concordo. Tipo, na sua cabeça, não precisa nem comentar isso. Não concordo e segue sua vida. Agora, ficar criticando o cara porque o que ele fez com o dinheiro dele não faz sentido algum. Beleza? Faz o que você quiser com o seu dinheiro aí também. Se você não concorda, por exemplo, com a minha análise toda, ok. Respeite minha opinião e vida que segue. Cada um vai continuar vivendo a sua própria vida. Beleza? Um vídeo um pouco diferente aí, espero que vocês gostem. Valeu!